Oi, pessoal, tudo bem? Bom, espero que sim. Eu estou bem, tirando algumas dificuldades básicas do dia a dia, né? Eu iria comentar com vocês, eu vou comentar com vocês sobre a cirurgia ortognática, a minha visão após operar. A cirurgia ortognática está sendo indicada com muita facilidade, gente. Só que muitas vezes é ignorado, o que a pessoa sofre no pós-operatório. Isso não é tão fácil. Eu fico pensando, eu não tive complicações e quem tem? É muito difícil, não deveria ser indicado assim com tanta facilidade. Acredito que deveria ser avaliado critérios emocionais. Tem pessoas que têm muito apego à imagem, à aparência. Esse tipo de pessoa vai sofrer muito com a transformação. Tem gente que tem muita dificuldade de cortar o cabelo. Tem pessoas que tem muita dificuldade de apegar às coisas. Esse tipo de pessoa acredito que vai sentir muito mais dificuldade. Não que as outras não vão sentir. Ao meu ver, a cirurgia é indicada com muita facilidade, ao meu ver, pós-operatório, né? Coisas que antes eu não refleti, até porque não tinha passado, não tinha entendido. Eu não tive complicações. E quem teve? E quem tem que reoperar? Gente, são coisas sérias. Não é fazendo medo, mas sim para avaliar se seu buco aborda com uma linguagem humana nesse sentido, porque não é tão simples assim. A primeiro momento, para mim, não foi tão difícil, mas tem gente que tem muita dificuldade para comer. Tem gente que não gosta de sopa, não gosta de coisas líquidas. Esse tipo de pessoa vai sofrer muito mais. Não que quem goste, assim, não sofra também, porque é enjoativo. As comidas que eu comi nos 5 primeiros dias, principalmente, que eu tava sem apetite, hoje eu não aguento sentir nem o cheiro, porque eu forçava a comer, eu não tinha apetite, e hoje eu não quero passar perto dessas comidas. Açaí, eu não posso tomar sorvete, então eu tomei açaí. Açaí, eu enjoei de um jeito e eu adorava açaí. Isso porque eu nem tomei tanto, eu tomei poucas quantidades. Mas como eu estava sem apetite, aquilo dali fez o meu corpo não sentir mais atração por esse alimento. Isso é um exemplo. Sopa, eu não quero mais, não sinto vontade. Mingau, coisas pastosas. Chega uma hora que nosso corpo não aguenta mais. O que é pouco comentado pelos bucos, acredito, por todos, que eles falam que uma cirurgia tranquila, disso, aquilo. Só que aí tem o porém. O meu buco não me deu guia de fisioterapeuta antes de operar. Não me deu guia de muitas coisas que seria necessário eu já procurar antes. Porque, igual fisioterapeuta, é difícil de encontrar pelo convênio. É difícil encontrar até particular. E nisso, a gente deveria se preparado com mais facilidade. Mas eu acredito que os bucos deixam para dar essa guia depois. Alguns, né? Não vou dizer que são todos. Pelo menos o que eu me preparei, o que eu operei, ele deixou para entregar apenas no hospital a guia do fisioterapeuta. Por quê? Porque talvez ele me dando antes, eu ia ver que eu ia ter que custear a fisioterapia e já ia sair um dinheiro no meu bolso. Tem gente que não está programada para gastar isso. Eu já fiz, até hoje, eu acho que 17 sessões de fisioterapia. Gente, é caríssimo. Eu estou pagando em torno de R$ 140 a sessão. Mas ela está cobrando barato. Já teve gente que eu procurei que a fisioterapia era R$ 200. Em outra cidade. Não era só o custo da fisioterapia, era o custo de me locomover até lá também. Ia sair em torno de uns R$ 260 pelo menos. São coisas que a gente vai pôr na balança, vai avaliar. De remédio, eu gastei em torno de uns R$ 1.000. Assim, o convênio cobriu as
cirurgia 100%. Só que tem os gastos a mais. E nisso eles não nos alertam para a gente preparar esse dinheiro. E sem contar também os imprevistos. Pode ocorrer algum tipo de lesão. Pode ocorrer, igual no meu caso, eu tive uma fratura no dente. E eu vou ter que fazer um implante desse dente. É outro valor que eu vou ter que custear. Um implante está pelo menos R$2.500. E nisso a gente não é preparado. A cirurgia em si, o convênio cobre. Mas os imprevistos? E fonoaudióloga, para quem tem que fazer. São coisas que não são alertadas. Os bucos têm costume de falar que a parestesia acaba, mas nem sempre acaba. É tanto que antes de operar, no dia, no hospital, já trocada, antes de entrar na sala de cirurgia, porém já estava preparada para entrar na sala de cirurgia, no corredor, para entrar na sala de cirurgia, o buco me deu para assinar termos. Tinha em torno de 30 termos. 30 termos dizendo que eu estou ciente disso, daquilo, de tantas coisas que a gente não para refletir antes da cirurgia. Não para refletir porque eles não vão nos alertar antes da cirurgia falando que isso é comum, que isso acontece, que pode ser, que isso, aquilo, porque senão a gente deixa de operar. Só que na hora da cirurgia que a gente está ali preparado, a gente tá emocionalmente assim, ansioso. A gente não vai refletir tanto. Mas são termos que a gente deveria levar para casa, avaliar, analisar se a gente está preparado para ter um tipo de prejuízo, de dano a longo prazo, pro resto da vida. Porque são termos que, como a parestesia, que a gente corre o risco de nunca mais voltar ao normal, tal alguma região, todas as regiões, dependendo de como foi feita a cirurgia, dependendo de como seu corpo vai recuperar, e tantos outros danos, gente. Pode ser que o seu corpo rejeite a cirurgia. E aí você tem que passar por várias outras cirurgias. Pode ser que você tenha sequela, que seu rosto paralise, tem tantos tipos de sequelas, gente. É algo gravíssimo que não é abordado da forma que deveria antes. A cirurgia ortognática, ela tá muito fácil. Ela tá ficando até banal, ao meu ver. A pessoa tem que estar preparada psicologicamente. Tem que estar preparada financeiramente. Tem que ter um suporte familiar, porque a gente não sabe se vai precisar de alguém ali por um longo prazo, por curto prazo. Não sabe, só vai saber depois. Os exames que a gente faz antes de operar, ok, são exames, dá pra ver como tá a nossa saúde, mas se você tiver trombose, os exames dão uma abordagem bacana, mas você ainda corre o risco de ter trombose. O meu maior medo durante os primeiros 15 dias pós-operatório era ter trombose. Porque o nosso corpo começa a reagir de formas estranhas. O nosso corpo passa a doer em certos lugares, nas pernas, dores locais quando a gente está dormindo, dores que a gente não sente antes. O meu maior medo era ter trombose. Por mais que os exames apontaram que não, mas eu tinha muito medo de ter trombose. Porque ali era a minha reação do meu corpo antes de operar. Mas depois da anestesia, depois daquela quantidade de medicamento, depois de tantas horas paradas, assim, uma cirurgia longa. A minha cirurgia durou em torno de 5 a 6 horas. Então, eu acredito que deveria realmente ser avaliado, se há vários critérios, se a pessoa realmente é um paciente para cirurgia ortognática. Gente, cuidado. Às vezes, se seu prejuízo for mais estético, coloca na balança se o botox não seria suficiente para você. Se apenas uma mentoplastia não seria suficiente.
E outra, gente, os bucos, não foi meu caso, mas teve um buco anterior que eu passei, que ele chegou a citar que se caso necessitasse de uma bichectomia, uma lipo de papada, é feito tudo ali na mesa. Gente, isso é um erro, pra mim é um erro, ao meu ver é um erro, porque o pós-operatório vai ser muito pior. A fisioterapia vai ser muito pior. E no meu caso, foi alterado o meu queixo, foi alterado o posicionamento dos meus dentes, tanto superior quanto inferior. E já foi embaçadinho. Já teve os nozinhos que eles chamam, né? Que é isso que impede da nossa boca abrir, né? É os nozinhos que eles chamam, não é um nome técnico, né? Mas é o nome que a gente entende. E aquilo dali já impede a abertura bucal. E imagina você mexer bochecha, papada, queixo e dentes. Gente, e nariz ainda tem gente, né? Imagina você fazer isso tudo de uma vez, como sua fisioterapia não vai ser muito difícil, como não vai levar muito mais tempo para você voltar a comer. Gente, cuidado mesmo, porque a cirurgia ortognática está sendo vendida como um milagre e não é só isso que deveria ser visto, não é só estética. A gente pode ter prejuízos ao longo da vida, prejuízos. A parestesia não é tão simples assim. Nos primeiros dias a gente acha mais normal. Vai passando os tempos, eu já sinto as regiões com bochecha, nariz, um pouco do queixo só o lado direito, assim. Aqui eu não sinto nada. E meu lábio tá incomodando muito. A minha fala tá muito estranha e é por conta do meu lábio. O meu lábio não tá mexendo o suficiente. Não é tão simples assim, gente. Os danos psicológicos não é só pela questão de você se olhar e se ver com o rosto inchado. É por você falar estranho, é por sair eco da sua voz. Eu tô estranhando muitíssimo a minha fala. Quando eu vejo uma foto que eu tô sorrindo que alguém tira, eu estranho muito a minha cara engessada. Então, gente, não existe um prazo concreto para voltar ao normal. Eu tinha uma colega que disse que a fala voltou ao normal mais ou menos com 6 meses e os lábios também. Mas pessoas que ficam assim pro resto da vida. Não é tão prazeroso como as pessoas dizem. Tem dentista que vai falar que só a gente sente, mas ninguém vê. Vê sim, porque a gente vai focar nisso daí. A gente vai tirar uma foto, vai olhar justamente para onde? Para a boca. Então coloque na balança se realmente precisa disso tudo. Questione bastante, porque ao meu ver, hoje refletindo, é um pouco de sacanagem você assinar 30 termos na hora que você vai operar e não ser alertada disso antes, não passa para sua família, eu corro risco disso. 30 questões, gente, 30 termos, 30 vistos que eu tive que assinar, dá 30 vistinhos, até mesmo de não, digamos, de um dia não processar o seu buco. A gente assina tudo isso. Então, fiquem alerta, pessoal. Cuidado. Não é tão assim mágico como as pessoas pregam. E os danos podem ser irreversíveis. Beijão. Fiquem com Deus.